Bem, Tudo. prazer em conhecê-la. Igualmente. A gente vai falar de um assunto que eu acho tão importante, que é a saúde vocal. As pessoas às vezes não dão importância, né, para a voz. E a voz é extremamente importante. Se não fosse pela voz, nós não estaríamos conversando aqui, né? E a voz, eu acho que diz tanto sobre a gente, doutora Ana, porque tanto que quando a gente conversa com alguém que a gente conhece muito pela voz, a gente já sabe se está tudo bem, se Um não... simples alô é suficiente para que a gente consiga fazer uma inferência do que está acontecendo com o outro. No alô, Exatamente. É verdade. E, na verdade, a voz, eu costumo dizer que é o nosso cartão de identificação. Através da voz, a gente consegue fazer uma série de inferências em relação a quem está conversando conosco. Como Então, assim, doutora Ana? se é uma pessoa jovem, se não é uma pessoa jovem, se é um homem, se é uma mulher, a gente até idealiza se é uma pessoa bonita ou feia simplesmente ao ouvir a voz. É verdade. Tanto que com o locutor, né, quando a gente encontra, fala, te imaginava diferente. Exatamente. Então a voz, ela traz pra gente uma série de referências de quem está falando. Quem é essa pessoa que está falando? A voz nos apresenta. Até no trabalho é importante, Sim, né? extremamente importante. Independente da área de atuação. Sim. Existem profissionais que usam a voz, né? Professores, pessoal que trabalha em call center, políticos, religiosos, jornalistas, jornalistas, TV, locutores, atores. São pessoas que utilizam a voz profissionalmente, então que precisam de um cuidado um pouquinho mais rigoroso, né, nesse uso vocal. Então vamos ver mitos e verdades com relação à saúde vocal. É mito ou verdade que o sussurro desgasta menos o aparelho fonador do que falar num tom normal? O que é aparelho fonador? Onde está a laringe, toda essa região que... Da garganta. Isso, que ajuda a produção da voz, onde a voz é produzida. Tá, então é mito ou verdade que o sussurro desgasta menos o aparelho fonador do que falar num tom normal? É um mito, porque na verdade ele desgasta mais. Mais? Isso, falar sussurrado, inclusive, é um exercício que a gente utiliza quando existe, por exemplo, uma situação onde há uma paralisia da prega vocal, onde uma das pregas vocais fica paralisada, seja por uma causa viral ou, enfim, por outra causa, e a gente utiliza o sussurro para poder aproximar a prega vocal. Então, falar sussurrado desgasta mais a prega vocal, força mais a aproximação da prega vocal. Fala assim. Exatamente. Gasta mais a voz. Cansa mais. Cansa mais. Muito mais. Cansa o quê? Cansa a prega vocal, todo o aparelho fonador. Só de falar assim eu já senti uma dor que a gente tensiona, né? Exatamente. Tá, então é mito. Mito. É mito ou verdade que falar enquanto se pratica exercícios físicos provoca sobrecarga na musculatura da laringe? Isso é verdade. Verdade? Quando a gente tem que fazer exercício físico de boquinha fechada. Boca que usa. Por exemplo, correr conversando não é legal. Não, até por conta da questão do controle respiratório. Mas outra situação é porque se a gente está fazendo exercício físico, por exemplo, uma situação numa academia, musculação, você tensiona os músculos e tende, a laringe, ela está no meio aqui de uma série de músculos, né? De um colar muscular. Então, se eu tensiono os músculos, provavelmente eu vou agredir a minha laringe. Laringe está aqui, faringe. Faringe está atrás. A laringe pertence ao sistema respiratório. Laringe. A laringe, que é onde estão as pregas vocais. Aqui na frente. Isso. As pregas vocais estão aqui, né? Elas estão paralelas ao chão. Então, quando nós falamos, elas se aproximam e vibram. Quando nós respiramos, elas abrem. Produz o som, então, na vibração. Exatamente. Entendi. E a faringe? A faringe está atrás, porque está ligada ao sistema digestivo. Tá, então são coisas diferentes. Diferentes. Perfeito. É mito ou verdade que ar-condicionado causa ressecamento ao trato vocal? Isso é verdade. Meu copinho de água. Exatamente. O tempo todo. E, assim, o ar-condicionado, ele provoca o ressecamento da prega vocal, mas a gente também tem que se atentar um pouco aos ventiladores, porque muitas pessoas se esquecem de limpar as pás dos ventiladores. E o ácaro que se acumula ali também é ruim, faz mal para a voz. Tá. É mito ou verdade que há alteração na voz feminina durante o período de menstruação? É verdade. Fica como? Os hormônios tendem a causar um pequeno edema na prega vocal, então a voz fica um pouquinho mais rouca, um pouco mais grave. Tá. Tá? É mito ou verdade que pigarrear para limpar a garganta não causa prejuízos para as cordas vocais?
justamente ao contrário, causa prejuízos, porque cada vez que eu pigarreio, eu faço um movimento brusco de aproximação das pregas vocais. Então, esse pigarro com frequência tende até a formar um micronódulo aí na prega vocal. Exatamente. Então, se eu fizer muitas vezes assim, não é legal? Não. Tá. É mito ou verdade que tabagismo e bebida alcoólica são os principais causadores do câncer de laringe? Isso é verdade. Jura? Sim. O alcoolismo e o tabagismo são os principais causadores do câncer de laringe. Tá. É mito ou verdade que roupas apertadas interferem no desempenho vocal? Sim, principalmente se as roupas forem apertadas na região da cintura e do pescoço. Na cintura por conta do diafragma, porque impede a movimentação adequada da respiração, e no pescoço porque realmente, estrangula aí a laringe. Então, aqui na altura da barriga, porque atrapalha a respiração. Exatamente. O movimento de inspiração e expiração, tá, que é fundamental. A respiração está diretamente ligada à produção vocal. E na garganta a mesma coisa? Porque estrangula, Porque aperta. Nós temos aqui alguns alimentos, eu quero saber qual a relação desses alimentos com a nossa saúde vocal, e temos também perguntas que as pessoas mandaram de casa. Já volto para perguntar tudo isso. O que esses alimentos têm a ver com a saúde vocal? Muito, Regina. Vários deles a gente considera extremamente prejudiciais à saúde vocal. Prejudiciais? Sim, vamos começar pelos que são prejudiciais, que às vezes a gente acha que não. Gengibre. Gengibre, por exemplo. Eu achei que fosse ótimo para a garganta o gengibre. Então, o gengibre, ele tem uma propriedade anti-inflamatória. Mas o que acontece? As pessoas às vezes usam com muita frequência e ele é um agressor da mucosa do estômago. O que é usar com muita frequência? Às vezes todos os dias, ou às vezes 3 vezes por semana, não sei, assim, depende do uso que a pessoa, às vezes está gripado, vai usar um gargarejo com gengibre, ou vai mastigar gengibre. Isso muitas vezes pode ser altamente prejudicial. Olha! Por quê? O gengibre realmente, assim, embora ele tenha uma propriedade anti-inflamatória, ele anestesia. Então, às vezes, a gente não percebe, acaba se esforçando um pouquinho mais, e ele agride a mucosa do estômago. Tudo que agride a mucosa do estômago pode causar um refluxo gastroesofágico. Existe uma relação muito íntima do refluxo com a saúde da voz. Então, quer dizer, cuidar do estômago, da boa alimentação, é cuidar da voz. É fundamental para a voz. Tá? Então, até a gente colocou algumas coisas aqui que são muito prejudiciais para quem tem questões digestivas e que interferem diretamente na voz. Por quê? O que mais, doutora? Gengibre. O que é esse pretinho aqui? Chá mate ou chá preto. Estamos falando em excesso. Estamos falando em excesso e principalmente para quem tem predisposição a questões do estômago, questões digestivas. Tá? Ketchup? Ketchup, extrato de tomate, vinagre. Vinagre? Claro. As pessoas têm uma tendência, às vezes, a fazer uns gargarejos com água, sal e vinagre. É verdade. Salmoura não adianta nada. O vinagre é extremamente agressivo. Se eu faço um gargarejo direto na mucosa da garganta, eu vou queimar essa mucosa. Então não é para fazer? Não. Olha. Com vinagre em hipótese alguma. Tá. Aí a gente tem aqui os embutidos, no caso aqui uma mortadela, que é indigesto. Então já vai trazer uma sensação às vezes de azia, de má digestão. O que acontece quando a gente tem azia e má digestão? Para proteger a mucosa da prega vocal, o nosso organismo aumenta a produção do muco. Por isso eu tenho mais pigarro. E aí você tende a forçar para tirar o pigarro. Tá? Então é nessa situação que essas coisas são prejudiciais. Refrigerante e outras bebidas gasosas. Água com gás também não é bom. Água com gás, doutora Ana? Porque vai ter a mesma questão, né? O gás vai subir e vai agredir. Tá? Então, vinho, outras bebidas destiladas ou fermentadas. Não me diga que isso é própolis. Isso é própolis. Mas agora meu queixo caiu. Própolis faz mal? Própolis tem também uma propriedade anti-inflamatória, mas ele tem que ser usado sob indicação médica, tá? Ele acaba sendo cuidados paliativos numa situação de inflamação, quando existe alguma questão. Só que o problema do própolis é que muitas vezes ele é feito em solução alcoólica. Então, a hora que eu espirro, eu também tendo a queimar por conta da solução alcoólica, exatamente. Tá. Café? Café, alto índice de cafeína, prejudica a mucosa do estômago.
refluxo, piora. Chocolate, pimenta do reino, tudo vai nessa linha. Sim, chocolate por quê? Porque é extremamente gorduroso, também aumenta a produção do muco, a saliva fica mais grossa, tem a tendência a pigarrear mais vezes e a prejudicar. E aqui? As pastilhinhas. As pastilhas. Pastilhinhas para a garganta fazem mal? Fazem mal para a garganta. Mentira. Por quê? Porque elas anestesiam. Então, hoje eu não estou me sentindo bem, vou usar uma pastilha. A dor alivia. Alivia, mas a tendência que eu tenho quando eu estou sob esse momento anestésico é falar mais alto às vezes ou forçar mais. Aí passa o efeito da pastilha, volta. Sim. Muitas vezes, Regina, numa situação onde existe um quadro inflamatório, é necessário repouso vocal. Né? E não repouso vocal é ficar muda. Ficar sem falar. Eu já tive que fazer repouso vocal, é desesperador. Aí que a gente se toca do tanto de coisa que a gente ganha no grito. Exatamente. Muita coisa, no dia a dia a gente ganha no grito. Então, às vezes, em situações onde existe uma situação inflamatória, infecciosa, o repouso vocal é que vai garantir que diminua o edema e que melhore. Lógico que isso é acompanhado por um médico que vai, né, dar a medicação. Leite também, extremamente gorduroso. Tá. E aqui, então, é o que faz bem? Frutas? Isso, frutas assim. A maçã é o carro-chefe aí da voz. Por quê? Porque ela tem uma propriedade adstringente. Então, comer maçã todos os dias. Profissionais da voz, super recomendado. Comer maçã todos os dias. Na mesma linha, abacaxi e limão. A gente tem outras frutas aqui. Na verdade, assim, o abacaxi, a laranja, a tangerina, o limão, a pera, o morango, são frutas que têm bastante líquido, bastante água. Então, elas são recomendadas que as pessoas substituam, por exemplo, os lanchinhos por frutas, tá? Mas sempre tomando alguns cuidados, porque são frutas ácidas, então quem tem tendência a ter questões aí digestivas tem que dosar e usar isso. O bom senso. Exatamente. O que é isso aqui, doutor? Sal. Sal é bom? Sal e água, na proporção meio copo de água, uma colher de chá de sal. Meio copo de água, uma colher de chá de sal. O que eu faço com isso? Gargarejo. Não é vinagre, não é nada. Nada. Meio de água e uma colher de chá de sal. Como se fosse um sorinho. Isso sim ajuda a melhorar, a limpar um pouquinho a estrutura aí da garganta. E o que é esse sprayzinho aqui? É o soro fisiológico, que a gente pode ter que tem gente que consegue colocar, né, direto. E hoje a gente tem esses de jato contínuo, né, que vai direto no nariz. Né? Mas isso é pro nariz. Isso. Por quê? Por que para o nariz? Porque a voz não é produzida só aqui, a gente tem também o sistema de ressonância, as caixas. Então, se eu tiver alguma questão respiratória, né, nas vias aéreas superiores, no nariz, a minha voz também vai ter uma tendência a ficar mais presa na garganta e eu vou ter uma voz prejudicada. E cansa, né? Além de desgastar, cansa, dá um cansaço quando a gente usa mal a voz. E por último, o chazinho de camomila. Qualquer chá de flores, de ervas, ele sempre é recomendado. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, nas escolas, sala de professor, sempre tem garrafa de café. E nunca tem de chá. Quando é chá mate ou preto. Mesma coisa nos call centers ou em outros lugares. O chá de ervas, sim, ele é uma opção muito importante e interessante para quem usa a voz profissionalmente. Morno, gelado, temperatura ambiente? Morninho. Aquele chazinho gostoso. Exatamente. Então vamos ver as perguntas que vocês de casa mandaram pra gente. Tenho 27 anos, Thalita pergunta. Tenho 27 anos e minha voz continua infantil. Existe algum tratamento para modificá-la? Existe, mas primeiro a gente precisa entender como é a anatomia desta laringe. Muitas vezes existem situações onde a laringe não cresce, portanto não houve uma muda vocal adequada. A voz não amadurece, digamos assim? Na verdade, se a gente pensar, por exemplo, nos meninos, que tem essa mudança vocal, as meninas também têm, mas os meninos que têm isso bem marcado na adolescência, quando existe um aumento, né, um crescimento da laringe, às vezes a pessoa tem uma questão aí hormonal, seja lá qual for, que a laringe não cresceu o suficiente, então a prega vocal não tem um tamanho adequado para produzir uma voz que seja adequada para uma mulher de 27 anos. Existem questões emocionais que podem estar envolvidas no caso, então é sempre importante fazer um diagnóstico com o otorrino, verificar toda a anatomia da laringe e posteriormente procurar um fonoaudiólogo para poder fazer o tratamento adequado. Então, dependendo dessa análise, sim, há tratamento para modificá-la. Ótimo, Thalita. Próxima pergunta é enviada pela Daniela Azevedo. Eu falo muito alto,
Parece sempre que estou gritando. Posso fazer algum tipo de exercício para as cordas vocais? Isso me incomoda bastante. Pode, mas assim, quem fala muito alto precisa analisar também se escuta bem, porque as pessoas que tendem a falar muito alto, às vezes não se ouvem. Os outros dizem, você está falando muito alto, mas fala mais baixo, mas a pessoa não se percebe. Então é importante fazer uma análise auditiva, né? Entender se a pessoa realmente está conseguindo se ouvir e depois sim fazer exercícios para poder modular essa intensidade vocal. E se for de família italiana? Se falar muito baixo, ninguém vai ouvir, porque é uma... Culturalmente, né? Eu falo por mim. Próxima pergunta é enviada pela Juliana Neres. Até que ponto a rouquidão é considerada normal? Ela pode ser um sinal de câncer? A rouquidão nunca é considerada normal, né? Rouquidão, a voz rouca é uma voz disfônica, uma voz que não tem um tom agradável, um tom normal de voz. O que acontece é que existem algum tipo de rouquidão que é mais passageiro, então por uma situação inflamatória, por alguma questão relacionada ao refluxo, ou a uma lesão estrutural mínima que pode ser um nódulo. Ou gritou muito. Ou gritou muito, exatamente. Foi num show, falou muito alto, falou em ambiente ruidoso, e aí isso desaparece em poucos dias. Se uma rouquidão durar mais do que uma semana, ela precisa ser investigada, tá? Pode ser um sinal de câncer? Sim, mas também pode ser um monte de outras coisas, né? Um sintoma quando existe câncer de laringe, a pessoa tem como se fosse um espinho na garganta, sabe? A sensação de ter um espinho na garganta. Se isso é frequente, é necessário investigar, porque pode ser um sintoma relativo ao câncer de laringe. Ótimo. Próxima pergunta é enviada pelo William Martins. É normal a voz sofrer alterações ao longo do dia? Sim, super normal. E até a gente vai... Isso é saúde vocal, né? E a voz da gente vai modulando de acordo com quem nós falamos, de acordo com a situação que nós vivemos. Então, saúde vocal é justamente modular a sua voz de acordo com a necessidade. E é lógico que um professor que dá aula 10 horas ao dia, lógico que ele vai chegar no final do dia com a voz muito diferente do que da primeira aula. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pelo Rafael Farias. O refluxo gastroesofágico pode trazer algum malefício para a saúde vocal? Se sim, além de tratar o distúrbio, deve-se fazer algo diferente para a voz? O refluxo, sim, como nós falamos, né, ele sobe esse gás aí e aumenta o pigarro, aumenta a produção de muco. Sim, é necessário tratar. Às vezes o próprio otorrino consegue fazer o tratamento adequado, em outros casos é necessário um gastro, né, fazer a intervenção. E sim, depois que isso melhorar, a gente tem como fazer exercícios para fazer adequação vocal. Aí é com uma fonoaudióloga. Com uma fonoaudióloga. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Janaína Rocha. O enxaguante bucal interfere na nossa voz? Não, na verdade... Enxaguante bucal é aqueles que a gente usa depois da escovação? Isso. Tá. O que acontece? Alguns enxaguantes bucais são em solução alcoólica. Então, eles acabam acontecendo como o vinagre. Se é em solução alcoólica, ele tende a queimar, agredir a mucosa lá da garganta. Entendi. Agora, que curioso, doutora Ana. Eu quase nunca faço... Só porque a gente está fazendo sobre isso, eu já fiz umas 3 vezes. À vontade. Isso acontece. Porque eu sei que não pode. E acho muito importante cuidar da voz. Sim, extremamente acho muito. Mas eu, dou uma importância enorme. Presto atenção na voz das pessoas. Adorei. A voz diz muito sobre quem está falando com a gente. Não diz? Diz. A voz diz se a pessoa é tímida. Então, adorei. Tudo. Adorei essa pauta. Espero que você volte outras vezes. Com todo prazer, Regina. A doutora Ana Lúcia Duran é fonoaudióloga clínica. Ela tem um site que é Zambotti. Zambotti com Z de zabumba e T com 2 T's. www.zambottiduran. É isso mesmo? Zambotteduran.com.br. O Instagram dela é @zambotteduran e o Facebook Zambotti Duran Fonoaudiologia. Muito obrigada. Eu que agradeço, Regina. Sempre que tiver que puxar minha orelha por causa da voz, por favor, faça. Vai estar me ajudando. Pode deixar. Muito obrigada. Eu que agradeço.